Capítulo 9 de Atos, assim como o livro de Atos, nos mostra que Deus é um Deus em movimento. Deus não está parado nem preso em algum lugar. Ele se movimenta em direção daqueles que precisam dele. E nesse capítulo, Deus vai em direção a um homem que não queria ir em direção a ele. E esse relato é tão importante que Lucas o faz 3 vezes no livro de Atos. O capítulo 9, o capítulo 22 e o capítulo 26 é o relato da conversão de Saulo, aquele que se torna o maior pregador do cristianismo de todos os tempos. Eu arrisco em dizer que depois de Jesus, ele é a figura mais conhecida e mais respeitada do cristianismo. 60% do que você tem na Bíblia, basicamente foi escrito por esse homem. O Novo Testamento quase que todas as cartas paulinas, aquela parte toda aqui, de Romanos em diante, Coríntios, Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, tudo foi escrito por este homem. A história deste homem é fascinante, porque é a história de alguém que não queria Jesus. De gente que corria longe de Jesus. E é por isso que é uma conversão. E nessa noite eu queria pensar com você exatamente o que é uma conversão. É claro que não existe um modelo de se converter, não existe uma forma de se converter, porque se fosse uma forma, todos teriam que estar num cavalo, indo para Damasco, em uma luz brilhante, viesse sobre você e ouvisse a voz dizendo: quem é você? Eu sou Jesus que você persegue. Não. As maneiras de conversão deveriam ser as mesmas, uma forma não. Mas aqui há um princípio muito interessante de como Jesus vai ao encontro das pessoas. E que nessa noite você possa fazer uma avaliação de como foi a sua conversão. E de repente, uma avaliação de que se existiu uma conversão. E eu bato nessa tecla insistentemente porque eu acredito plenamente que no nosso Brasil evangélico existem pessoas que fazem parte das igrejas durante anos, mas nunca tiveram uma experiência marcante com Jesus Cristo. E por isso elas nunca se converteram dos seus caminhos, porque conseguiram lidar com Jesus e todos os seus jeitos de viver. Conseguiram aliar Jesus a toda maneira de se pensar que ele vivia. Consegue colocar Jesus dentro de uma caixa e consegue viver da mesma forma que vivia até então. Por isso a palavra conversão é que há uma mudança. Então quem era Saulo? Eu não vou pegar de alguma outra coisa, vou pegar dos textos que nós já lemos. Em Atos 7:58, diz que este era um jovem homem, um jovem que estava consentindo na morte de Estevão, e os homens, as testemunhas que estavam contrários a Estevão, deixam diante do jovem Paulo os seus mantos para poder lançarem pedras sobre Estevão. Atos 8:1 diz que ele consentia na morte de Estevão, porque Estevão, para ele, era alguém que estava fazendo algo contrário ao que era certo, ou seja, aquilo que ele cria do judaísmo. E Atos 8:3 vai dizer: Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastavam homens e mulheres e os lançavam na prisão. O resumo deste homem é que ele era um homem teimoso, obstinado. Aquilo que ele cria, ele defendia de unhas e dentes. Ele era um homem orgulhoso, porque ele conhecia muito bem todas as leis do judaísmo. Ele era um homem poderoso, porque ele tinha autorização para ir prender pessoas numa espécie de polícia religiosa da época. E ele era cruel, porque quem era inimigo do judaísmo não merecia nenhum tipo de consideração ou respeito.
O que ele foi fazer em Damasco? Versículos 1 e 2 de Atos 9 vai responder essa pergunta. Ele vai lá para... Vamos ler o texto. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Este homem foi para lá para resolver um problema gerado por uma seita chamada Seita do Caminho. Eles acreditavam, essa seita do caminho, acreditavam que o Messias de Israel havia já nascido. Eles acreditavam que ele se chamava Jesus, que quer dizer Yahvé é o Salvador, e era de Nazaré. Pode coisa boa vir de Nazaré? Eles acreditavam que ele era filho de Deus. Isso era uma blasfêmia, porque Deus era Yahvé, o único Deus, mas não tinha filho. E se era filho de Deus, era Deus também. E que ele morreu e ressuscitou. Para alguns da linha do judaísmo, principalmente os saduceus, não acreditavam em ressurreição. Isso era uma loucura. E que ele era o único caminho para Deus, ou seja, o Salvador do mundo. Essa era uma heresia. Por isso eles eram conhecidos como do caminho, porque nos momentos que eles estavam falando, eles diziam, olha, esse Jesus que nasceu em Nazaré, ele é o único caminho que leva até o Pai. E Jesus diz isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E quando ele ouve estes homens dizendo isso, ele começa a respirar ameaças. E a palavra aqui no grego é um bicho enjaulado, enfurecido, bufando de ódio, querendo matar o primeiro que abria aquela jaula. Essa é a ideia de homem enfurecido contra os discípulos do Senhor, que vai até o sumo sacerdote, pede cartas das sinagogas de Damasco para se encontrar homens ou mulheres pertencentes a esse caminho, pudesse levá-los preso. Preso porque não podia matar, porque se pudesse ele mataria. O detalhe aqui é que é este homem que acreditava plenamente que estava fazendo um bem para Deus, que estava sendo um guardião da palavra de Deus, o Yahvé. Este homem que acreditava que estava limpando aquela seita herética do meio do judaísmo que estava acontecendo no meio do povo. Então o judaísmo deveria ser fortalecido, porque esse cristianismo, não chamava assim, mas esses homens e mulheres são heréticos, precisam ser mortos ou presos. É este homem que vai até Damasco, porque Damasco se torna uma cidade cosmopolita, onde estavam abraçando essa linha de pensamento, porque eles acreditavam que era um braço do judaísmo, o cristianismo. Então não era uma ameaça. Assim como existiam braços do judaísmo, tantos outros, poderia ser mais um braço. Então Damasco estava se tornando uma cidade aceitável ao evangelho. E isso era muito nocivo. Estamos falando de Damasco, 150 mil habitantes naquela época, uma cidade que já desde o tempo de Abraão já existia. Então é uma cidade muito conceituada, era um polo. Se o evangelho entra ali, essa seita maluca ia tomar os lugares que deveriam ser do judaísmo. Ele estava tão obstinado, tão orgulhoso, tão poderoso, tão cruel, dono de si, que ele esqueceu uma palavra do seu mestre Gamaliel. Vocês sabem que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, um respeitadíssimo rabino. O Gamaliel, em Atos 5, 38 e 39, diz, olha, nessa polêmica, deixe esses homens em paz e os soltem. Se o propósito deles for de origem humana, fracassará. Mas se proceder de Deus,
vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Sabe quando Deus vem ao encontro de pessoas? É quando eles estão indo em encontro àquilo que Deus quer. Quando alguém está indo de contra o que Deus quer. E é isso que é conversão. É um encontro marcante com Jesus. Paulo acreditava plenamente que estava fazendo certo. Paulo acreditava que a sua religião era correta. Paulo acreditava que ele estava cumprindo todas as leis. Paulo lutava com unhas e dentes para que essa verdade fosse feita. Só que ele não estava entendendo uma coisa. Ele estava sendo contrário a Deus. E aí Deus tem que chegar até ele. E é por isso que Deus está em movimento. Porque, versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Deus veio ao encontro deste homem. E esse encontro tem duas características. É o encontro com a verdade. E a verdade é exatamente essa. Versículo 4 e 5. Ele cai por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu entendo que conversão é quando nós estamos tão obstinados com a nossa maneira de viver a vida, com o jeito de viver a vida, acreditando plenamente que estamos no rumo certo, fazendo as coisas certas, porque as coisas certas são as coisas do nosso jeito. Você já percebeu? Que as coisas corretas são as coisas que a gente faz, os outros não. E de repente Deus chega para a gente e diz assim: eu gostaria de conversar com você. E eu vou te apresentar algumas verdades. Para a gente. Nos segura na vida. Nos dá um break na caminhada. Diz: olha, espera um pouquinho, eu quero falar com você. Isso pode vir por circunstâncias da vida, pode vir por uma doença, pode vir por qualquer coisa que faça a gente parar para perceber para onde a gente está indo. E o Deus nos visita e marca um encontro com a gente. Um encontro que a gente não quer, mas que Ele quer, para o nosso bem. E Ele olha nos nossos olhos e vai dizendo: tem algo errado aí. E a gente pergunta. Aliás, Ele já vem dizendo. E essa expressão Saulo, Saulo, esse uso da palavra duas vezes do nome era sempre ligado no judaísmo tardio com a ideia da divindade falando com você. É por isso que Jesus diz: Marta, Marta, Jerusalém, Jerusalém. Saulo, Saulo. Quando ele ouve essa voz, ele confronta-se com a verdade. Quem é o Senhor? Ele já sabia que era Jesus, que era o Senhor. E esse confronto com a verdade vem dizer: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Primeira verdade que cai por terra: eu sou Jesus, eu sou Deus. E você tem me desprezado. Você está lutando contra mim. Você está brigando comigo. Você está teimoso, contrário a mim. Quando é que você ia perceber? Parece que você está tão obstinado, Saulo, Saulo, no teu jeito de viver, que eu tenho que chegar para você, eu tenho que te cegar dessa realidade que você está vivendo, para você olhar para si. Saulo, Saulo, sou eu, Jesus, a quem você está desprezando e lutando contra. E talvez Saulo poderia dizer: mas eu não estou lutando contra o Senhor, eu estou lutando contra esse povo aqui. Ele vai dizer: sou eu mesmo que você está perseguindo. Quando você persegue os meus seguidores, você está me perseguindo.
No grego, Jesus está realmente dizendo para Paulo assim, ou Saulo, sim, verdadeiramente sou Jesus, e é quem tu estás perseguindo. Então a verdade chega àquele homem de maneira muito enfática. Tudo que você pensava a respeito da sua crença e de Deus caiu por terra, Saulo. Está tudo errado. Queria te avisar que Deus tem um filho. Queria te avisar que esse filho sou eu. E queria te avisar que eu sou Deus. E queria te avisar que todas as suas lamúrias e perseguições e todas as suas críticas não foram feitas a uma seita que você chama do caminho. Eu estou dizendo que foram feitas a mim. Estou eu aqui, Saulo. É a mim que você está perseguindo. Essa é a verdade do confronto de conversão, quando o homem se debate, se encontra com Deus e tem um confronto com a verdade do Evangelho, tudo aquilo que ele criticava, tudo aquilo que ele dizia contra, aquilo que ele lutava contrariamente, Deus chega para ele e diz assim, está tudo errado, e agora eu estou dizendo a verdade para você, e você para de lutar contra mim. Por isso que os teólogos acreditam que o conceito de que alguém vai para o inferno é tão somente um. O conceito de alguém que não concordou com Deus. E alguns teólogos arriscam a dizer que a palavra arrependimento tem a ver com concordar com Deus. É quando você chega para Deus e fala assim, o Senhor tem razão. Eu estou errado. O Senhor está certo. E agora eu vou parar de lutar contra o Senhor. E vou me render ao Senhor. Isso é conversão. Então é impossível você continuar caminhando para Damasco da sua vida, do mesmo jeito, e tem um evento social onde alguém chama você lá na frente, você levanta a mão e aquele momento se torna mágico e alguém te batiza um dia nas águas e você recebe um diploma e isso mostra que você é convertido. Não, isso são atos, são símbolos, são ações que representam algo, mas se não houver algo, não vale o símbolo. O algo é esse. Eu tive um encontro marcante pessoal com Jesus, não visível, mas eu entendi que naquele momento a minha vida, mesmo sendo uma boa pessoa, mesmo sendo um homem de bem, mesmo sendo uma mulher leal, mesmo sendo um cara que paga as minhas contas, eu encontrei com Deus e Ele me disse, a verdade está em mim, eu sou a verdade, não está em você. Então, todas as vezes que você teima em viver desse jeito, dessa maneira, do seu jeito, o domínio da sua vida na sua mão, mesmo que você seja uma pessoa zelosa da sua religião, mas se a sua religião não glorifica ao Filho de Deus como Senhor e Salvador, se é outro caminho, se é bondade, se são ações, se são rituais que te levam para um mundo melhor, este caminho está errado. Porque o caminho é Jesus. E é isso que Jesus está dizendo para ele. Se Jesus estivesse hoje, talvez ele diria assim, Saulo, Saulo, você está colocando a escada no muro errado. Porque você vai subir esse muro e vai encontrar do outro lado só tristeza e decepção. Porque esse não é o caminho. Eu sou o caminho. E por isso, é uma mudança de planos. Quantos planos você tem antes da conversão? Eu quero fazer isso, desse jeito, desse modo, é assim que eu vou fazer, é assim que eu vou viver, quem manda aqui sou eu mando na minha vida, ninguém manda em mim, eu faço do meu jeito. E aí você tem um encontro pessoal e marcante com Jesus. E a partir daquele momento ele diz, mudança de planos.
A partir daquele momento ele olha para você e diz assim: sim, você vai para Damasco, mas não é para fazer o que você ia fazer. Você estava indo para lá para destruir o que você chamava de seita do caminho, pois agora eu quero que você vá para Damasco para proclamar que eu sou o caminho. Mudança de planos drástica, Paulo. Você ia destruir esse movimento, pois agora você vai para lá, no versículo 6. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Se tem uma coisa mais horrível para falar para alguém teimoso, arrogante, prepotente, poderoso e cruel é mudança de plano. Você não manda mais, quem manda aqui sou eu. Você vai para a cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Você não manda mais na sua vida. Mudança de plano. Até esse momento, Saulo estava fazendo o que ele queria, como queria, do jeito que queria, com a sua vontade, mandava. Daquele momento em diante, alguém diria o que ele tinha que fazer. E Barclay diz que o cristão é um homem que deixou de fazer o que ele desejava e começou a fazer o que Cristo quer que ele faça. Conversão. É por isso que alguns acreditam que a conversão é um ato que acontece de uma hora para outra e pronto. E outros acreditam que conversão é um processo, onde você vai se convertendo. E eu acredito plenamente que a conversão é um ato na sua decisão, mas é um processo na sua ação. Porque todos os dias a nossa carne nos pede a fazer coisas do nosso jeito, com a nossa maneira de ser. E a gente filosofa a respeito das nossas ações. A gente inventa justificativas para fazer do jeito que a gente quer fazer. Para que Deus se encaixe no nosso modelo de pensar a respeito dele. E sabe o que Deus faz? Ele vai dizer assim: ei, eu estou te convertendo. Eu estou te cercando. Eu estou te trazendo para uma obediência total e restrita para mim. Por último, sinal de uma conversão verdadeira, um marcante encontro com Jesus, um confronto com a sua verdade e a verdade de Cristo, onde sobressai a verdade de Cristo, onde você descobre que os seus planos estão contrários a Deus, por isso você está contra Ele. Porque se você é Senhor, Ele não é Senhor, e se Ele não é Senhor, você está errado. Cristianismo tem um Senhor, chama-se Jesus Cristo. O resto é tudo servo. Se tem alguém no lugar de Cristo, está errado. Se você está errado, você está contra Deus. Se você está contra Deus, você está pecando contra Ele. Você precisa de conversão. Mas o último aqui é um quebrantamento verdadeiro. E talvez seja este o que a gente pouco vê nas conversões hoje dos nossos tempos. Versículos 7 a 9. Logo começou, o 8. Saulo levantou do chão, isso? E abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele estava cego, não comeu e nem bebeu. A ideia aqui é que este homem todo-poderoso tinha o domínio e o controle de todas as coisas, com os olhos bem abertos, observando tudo, dominando tudo, tendo poder sobre todas as coisas, agora se torna alguém extremamente incapaz de dar um passo. Não tem domínio sobre nada. Os homens que estão com ele, que estavam sob o seu poder, agora estão olhando para ele e dizendo: o que nós fazemos com este homem? E ele é levado cego até um lugar. E ele fica nesse lugar. Essa ideia de estar cego por 3 dias é a ideia desse confinamento solitário.
Parece que Deus estava dizendo, em Jesus, dizendo, eu estou fechando os seus olhos para você parar de ver o mundo externo e começar a olhar você internamente e perceber quem você é e fazer e permitir que haja arrependimento, ou seja, mudança de mente, porque você está olhando para o erro, você está olhando para fora, você está olhando para o seu jeito de viver. Agora você vai olhar para dentro e eu vou te revelar quem você é. Aliás, uma das melhores explicações que eu tive a respeito do porquê se fecha os olhos para orar é essa. Porque a gente fecha a nossa conexão com o mundo exterior e entra no módulo interior para que Deus fale para a gente com mais intensidade. Fico pensando neste homem 3 dias. Não precisa ser um expert em comportamento para entender que ele devia ser proativo, hiperativo e louco, workaholic. Não parava nunca. Paulo deveria ser aquele que tinha 3 planos A, B e C. E talvez executasse todos eles junto. Era um homem obstinado, então ele estava sempre com a sua mente focada no que ele tinha que fazer. E aí é uma quebra. Deus quebra ele completamente. É quebrantamento. Para você entender que não é do seu jeito, nem ver você vai ver mais. E aí é o tempo para desenvolver a consciência cristã. O que você acha que Saulo nesse momento estava pensando? Quem fez isso é o Deus Todo-Poderoso. Como eu estava errado. Ele deve ter lembrado da morte de Estevão, ele deve ter lembrado das cenas, das bobeiras que ele fez, das coisas em nome do judaísmo, da religião, porque ele era fariseu, então ele conhecia a lei, ele era zeloso da lei. Ele vai dizer isso em Gálatas. Mas naquele momento ele estava exatamente percebendo que ele era pó, pecador, indigno até mesmo de ver. Foi tirado o direito até de ver, para que ele descobrisse quem ele realmente era. O mais fascinante da minha e da sua conversão não é quando Jesus vem ao nosso encontro. É quando a gente olha para ele e começa a confessar os nossos pecados. E começa a dizer, agora eu estou te conhecendo, mas na medida que eu vou te conhecendo, Deus, eu vou me conhecendo. Eu vou me descobrindo. O Senhor vai me revelando. Eu sou um pecador. Eu não mereço nada de bom. E ele morre esses 3 dias. Nem come, nem bebe. E é interessante que Jesus tinha dito para Ananias que Saulo estava orando. E nessa loucura de estar cego, revendo todo o seu conceito de judaísmo, e agora com essa nova ideia de Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ele repensava tudo que ele estava fazendo, e ele estava orando para dizer, Senhor, como é que eu faço? O que eu faço? Que maneira que eu tenho para fazer? Porque agora ele estava orando sinceramente, ele estava orando com o coração, ele estava orando com a sua alma, ele estava se entregando totalmente naquilo que estava acontecendo, porque antes ele prestava as suas orações como um bom judeu, cumpria os ritos como um bom judeu, e como um bom religioso, ele vivia a sua essência de religião, fazendo os ritos da religião. Mas agora, ele teve um encontro marcante e pessoal com Jesus. Inesquecível, inquestionável, onde Jesus diz para ele, quem é o Senhor sou eu. Sou eu que vou mandar agora você onde você tem que ir. Você é pó. Mas quando a gente entende isso,
a gente se sente que o Senhor se tornou nosso Deus. E aí a alegria no nosso coração. Por isso a conversão. Conversão é isso. É alguém que estava andando pela sua vida, no caminho da sua vida. E teoricamente, quando nós andamos no caminho da nossa vida, traçando as nossas metas, os nossos planos, do nosso jeito, nós estamos caminhando para longe de Deus. E de repente Jesus tem que vir ao nosso encontro. Ele tem que nos parar na estrada da vida. E tem que nos fazer perguntas muito claras. Saulo, Jacques, o seu nome. Por que você está me perseguindo? Por que você está contra mim? Por que você não está no meu caminho? Por que você está fazendo as coisas do seu jeito? Mesmo que estão prejudicando você, prejudicando a sua família. Por que você está vivendo arrogantemente do seu jeito? E aí a gente para, ouve essa voz, não entende muito bem, mas entende que é Deus. E começa a dizer, eu preciso voltar. Voltar para onde? Voltar para Deus. E a gente faz a conversão. E vai em direção àquele plano que Deus tinha para nós. Quantos aqui admitiriam fazer essa conversão se Cristo falasse, todos os seus planos até agora caem por terra, tá bom? Quanto tempo você investiu de estudos naquele lugar? Tá. Posso usar aqui alguma coisa? É que nem você muda de faculdade, né? Você está no 4º período, daí o cara chega lá e fala assim, ah, tá, mas aqui você vai entrar no 1º período. Quer ficar? Quantos aceitariam essa conversão se fosse lhes pedido algo que vocês tivessem com maior desejo de realizar? Sabe o que Saulo queria ser? Um bom judeu. Um sonho nobre, honesto. Ele queria ser um bom judeu. Mas ele colocou a escada no muro errado. Quem é você nessa noite? O que você tem feito da sua vida? Vivido para você? Vivido do seu jeito? E está encaixando a religião na sua vida? Aí você ouve um pouco disso, encaixa aqui, faz uma colcha de retalho, pega um outro assunto lá, eu gosto desse assunto do espiritismo, vou colocar aqui, eu coloco Jesus e o espiritismo, que eu particularmente, com todo respeito aos espíritas, não consigo ver Jesus que morre e ressuscita e é o único salvador, está no negócio onde a gente evolui para poder ser salvo. Tudo bem, mas eu vou colocando aqui também. Aí eu coloco aqui um monte de ritos e rituais que eu faço para conseguir a perfeição, mas Jesus, chega uma hora que isso não tem cara nem de Jesus, nem de qualquer outro conhecimento teológico ou filosófico ou ideológico, é uma colcha. E Jesus chega a você e diz assim, por que você está resistindo a verdade do Evangelho? Eu sou o único caminho e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é a Igreja Batista, não é seguir o pastor tal, não é ter a carteirinha da igreja tal, não é dar o dízimo na não sei o quê, não é participar da corrente de não sei o quê, é Jesus. Porque de zeloso de religião, o nosso amigo Saulo era perfeito. E aí, experimentar esse quebrantamento verdadeiro. Jesus, eu estava errado. E os meus olhos agora se abriram. No meio desse momento, eu estou percebendo que o Senhor é isso mesmo. O Senhor é Deus sobre todas as coisas.
E é interessante que lá na frente, o versículo vai dizer que logo ele começa a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Eu hoje vou parar por aqui, ia trabalhar com a questão do discipulado, mas não vai dar tempo. Falar sobre Ananias, mas semana que vem eu trato sobre isso. Eu queria que você fechasse seus olhos. E a oração que eu gostaria que você fizesse nessa noite é: o quanto ainda é surpreendente, é maravilhoso, é gostoso pensar que um dia Jesus te encontrou. E que ele foi ao seu encontro. Não é que você foi ao encontro dele. Ah, mas eu fui na igreja. Não, Jesus já estava preparando tudo isso. O quanto ainda é prazeroso e gostoso pensar que Cristo foi ao seu encontro. O quanto ainda está claro no seu coração que havia na sua vida conceitos errados, pecados, que você vivia fazendo e agindo do seu jeito. E que Jesus, naquele encontro marcante, seja naquela noite, naquele dia, ou durante um tempo, você ouvia Jesus dizendo: você está lutando contra mim. Quanto ainda é forte no seu coração a convicção de que você não era um pecador, mas é um pecador, e que Jesus morreu por minha causa e por sua causa. Quanto ainda isso é claro no seu coração, e quando você pensa que Cristo morreu naquela cruz por causa dos seus pecados, isso ainda impacta o teu coração. Esse é o sinal que você é um convertido. É o sinal de que você fez a curva na história, onde você estava caminhando para uma perdição, onde você estava caminhando para colocar a escada no muro errado. Mas aquele tempo você percebeu o quanto era pecador. E Cristo te convenceu. E você reconheceu que Ele estava certo e você estava errado. Sem negociação, sem barganha, nem toma lá da cá, mas é o senhorio de Jesus. Isso é conversão. Ah, pastor, mas tem coisa até hoje que eu ainda não consegui mudar, ou que Cristo não conseguiu mudar na minha vida. É por isso que eu creio que a conversão também é um processo. Eu também tenho áreas na minha vida que Jesus continua dizendo: por que você está lutando contra mim, Jacques? E eu paro e olho e digo: Jesus, me perdoa. O Senhor está certo, eu estou errado. Me converta novamente para o teu caminho. E aí Ele me abraça e diz: levanta, continua a caminhada rumo ao propósito que eu tenho para você. Levanta, retoma o projeto, assim como Ele fez lá com João. Em João capítulo 21, com o próprio Pedro, Ele vai em busca de Pedro na praia e diz: você me ama? Então faz o que eu estou te mandando. Conversões que no meio do caminho já Jesus vai corrigindo a nossa rota. Nessa noite eu queria que você, em oração, estivesse dizendo novamente para Jesus: Jesus, eu entrego as áreas que eu tenho ainda governado na minha vida.
Eu tenho muitas convicções sobre algumas coisas. Senhor, eu entrego essas convicções ao Senhor. E se são escadas colocadas em muros errados, me revela. E eu quero humildemente dizer: o Senhor está certo. E quero retomar a caminhada para o lugar que o Senhor tem. Faz essa oração. Faz essa oração hoje. Faz essa oração amanhã. Mas não luta mais contra Deus. Deixa Ele ser Senhor da sua história e te levar para onde Ele quer que você vá. Senhor, nessa noite, nós temos aqui muita gente que teve uma experiência marcante com Jesus, sim. Que fizeram uma curva da história, que estão a caminho do Senhor, cada vez mais se aproximando de Ti, e o Senhor se aproximando de nós, e nós sentimos a Sua presença. Mas em determinado momento pararam de fazer os questionamentos, pararam de perguntar: Senhor, está certo? E começaram a pegar desvios na sua vida. É por isso que nós chamamos de desviados aqueles que simplesmente estavam no caminho e temporariamente pegaram rotas alternativas, que são rotas de morte e rotas de colisão. Pai, converte agora os nossos caminhos, endireita os nossos caminhos, nos leva até o Senhor. Deus, eu sei que Jesus Cristo está fazendo isso, nos levando até a Ti, para que um dia nos encontremos contigo, porque Ele é o único caminho e que ninguém vai a Ti senão por Ele. Jesus, nos conduz ao Pai e nos leva a viver essa vida na Tua presença. E se tem alguém nessa noite, ó Espírito Santo, que ainda está de costas para o Senhor, seguindo o seu caminho do seu jeito, que essa noite haja conversão, mudança de plano e de rota, e que a verdade de Jesus vença a falsa verdade das nossas ideologias, das nossas filosofias, das nossas religiosidades, e que fique só Jesus, o único caminho, verdade e vida. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém.